Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um culto de celebração. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Então envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus abençoe e um bom culto.
Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu quero reforçar as boas-vindas. Que bom que você está aqui conectado em nosso canal e juntos nós estamos adorando a Deus, estamos louvando ao nosso Senhor. Que bom, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. E agora chegou aquele momento muito especial do nosso culto, momento conexão. É aquele tempo que você tira uma foto bem legal e aí você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais e assim juntos alcançarmos o máximo de pessoas que você puder através das suas redes sociais. Então prepare aí o seu smartphone, pega o seu melhor ângulo, eu vou contar até 3 e você vai fazer uma foto e vai ter 1 minuto para postar essas fotos. Preparados? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Glória a Deus, estamos de volta então agora para ter aquele tempo especial onde nós temos o privilégio de fazer o investimento na obra de Deus através da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Primeiro para o Senhor, para que todo o restante seja abençoado e venha suprir as necessidades do nosso mês. Então diz assim a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então aqui está o caminho que vai pavimentar, o caminho pavimentado para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. A palavra de Deus é muito clara para que estejamos honrando ao Senhor em primeiro lugar, priorizando a devolução dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e quando nós entendemos assim, quando nós fazemos assim, a promessa é cumprida nas nossas vidas. Nossos barris transbordam de vinho e o nosso celeiro permanece cheio. Ou seja, a nossa despensa, a provisão do Senhor torna-se algo real e constante nas nossas vidas. Amém? E você pode estar fazendo isso agora mesmo. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai poder fazer a sua transferência, vai poder transferir o seu dízimo, uma oferta generosa para abençoar a igreja local e, consequentemente, abençoar o reino de Deus. Vamos orar juntos antes de mais nada e depois você vai ter um tempo para fazer isso. Pai, obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Eu oro agora por cada pessoa que está conectada a esse canal, que está participando desse culto, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam alcançando essas vidas, que sejam bênçãos sem medidas, que sejam bênçãos
contínua e que o teu povo possa entender o princípio das primícias para o Senhor. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família e já te agradecemos pelas sementes que serão depositadas nesse momento. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode também, ao longo da semana, ir até uma agência bancária, uma casa lotérica e fazer a sua entrega, fazer o seu investimento. Deus abençoe e uma boa semeadura. Como vocês estão? Fiquem atentos agora, pois está começando mais um Paz News. Semanalmente temos os nossos life groups, que são as nossas células nos lares. Então, não deixe de participar. Se você ainda não tem seu life group, entre no nosso site, procure um link e participe. Toda terça-feira temos o nosso TADEL, que é o treinamento de líderes. Não deixe de participar conosco. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos o nosso Culto da Vitória. Não deixe de ser edificado e de levar essa mensagem de fé para a sua casa. Para você, mulher guerreira e de fé, temos os cultos das mulheres guerreiras todo primeiro sábado do mês e reuniões semanais às terças e quintas pelo Zoom. Não deixe de participar e orar pela sua família. Para você que é jovem de corpo e de mente, todo último sábado do mês, às 18h30, temos o nosso culto Dipley. Não deixe de investir na sua juventude. É isso, pessoal. Um bom domingo para você e para sua família. E vamos assistir agora a essa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Olá! Nesse mês de junho, nós estamos ministrando sobre fé. E hoje nós falaremos sobre fé e prosperidade. Qual é a relação entre fé e a prosperidade bíblica, de acordo com aquilo que o Senhor quer nos ensinar? O tema, então, é aprendendo a semear. Sempre que nós falarmos acerca de prosperidade bíblica, nós precisamos compreender que ter prosperidade não é apenas um ato passivo de receber algo de Deus, receber uma bênção, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela espiritual, emocional, uma cura física. A prosperidade bíblica, ela sempre está conectada com o semear. E o verbo semear, ele vem de semente. E o que é uma semente?
De acordo com a definição científica, sementes são resultados do processo de fecundação que ocorre entre os gametas masculino e feminino de um vegetal. Carregam todo o material genético, o genoma, que dará origem a um indivíduo adulto. Assim, elas marcam o estágio inicial. Tem a função de perpetuar a espécie, o que está atrelado à sua capacidade de dispersão, ou seja, de conseguir ser levada para longe, propagando-se em novos ambientes e mais um ciclo de vida. Isso me faz lembrar da primeira ordem que Deus deu ao homem e à mulher, que é para que eles frutificassem, para que eles multiplicassem e governassem a terra. Então, quando nós falamos de prosperidade bíblica, nós precisamos sempre estar atrelados à ação de semear. E essa é a ênfase que nós veremos nessa mensagem. Em Mateus 13, 23, onde Jesus fala sobre a parábola do semeador, nós lemos o seguinte versículo: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A metáfora do semear, a metáfora do semeador, do agricultor, é muito propagada na Bíblia. E Jesus mesmo usou essa metáfora ao falar sobre o semeador que saía a semear. E as sementes eram as sementes que ele estava semeando, ou seja, o problema não era a semente. A semente ali, ela aponta para o reino de Deus. Ela aponta para a obra de Deus nas nossas vidas. E a terra fala dos corações. Jesus mesmo explicou essa parábola. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a Bíblia fala que há uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Ou seja, a Bíblia nunca coloca uma semente por um fim em si mesmo. A semente, ela serve para ser semeada e para ser multiplicada. Então, como introdução, eu quero falar que há uma relação entre a semeadura natural e a semeadura espiritual. E o que deve impulsionar o nosso desejo de prosperar? Primeiro, precisamos entender que Deus quer nos dar uma vida abençoada. Jesus, todas as vezes que o procuraram, perguntando se ele queria curar, se ele queria fazer algo, a resposta de Jesus sempre foi pronta: sim. Então, o Senhor, ele sempre teve o coração disposto, aberto a nos tocar, a nos curar e a nos oferecer o melhor. Então, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, nunca duvide disso. Segundo, é deixar desejar uma herança para os nossos filhos. E bons pais acumulam tesouros também para os seus filhos. Não apenas para si mesmo, mas eles pensam na sua próxima geração. Isso no ponto de vida espiritual também. Ninguém vive somente para si, ou pelo menos ninguém deveria viver somente para si. Nós estamos semeando sempre, semeando a nossa vida, semeando o nosso investimento nas pessoas, semeando o nosso tempo, semeando a confiança. Então, nós estamos sempre compartilhando algo ao longo da nossa vida. Então, nós estamos deixando uma herança. Terceiro, abençoar o reino de Deus. O Senhor usa pessoas para abençoarem a sua igreja. E aqui fala no sentido da doação da vida no ministério, da doação da vida para a obra de Deus e também da doação financeira, material para a igreja, porque, afinal de contas, nós vivemos num mundo em que nós precisamos de dinheiro para investir, nós precisamos de recursos materiais para o reino de Deus também. Vamos ler o livro de 2 Reis, no capítulo 4, versos de 1 a 5. Você pode acompanhar comigo. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor.
Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Nesse texto, nós vemos princípios muito importantes sobre a questão da semeadura e da prosperidade bíblica. A primeira coisa que eu quero falar, que não é propriamente o primeiro tópico, é que Deus sempre opera o milagre em nossas vidas a partir de uma semente. Aquela mulher tinha uma necessidade e Eliseu, ele demonstra uma pergunta para ela: como posso ajudá-la? Ou seja, ele queria despertá-la a necessidade de ver que ela precisava de ajuda, mas que ela precisaria participar dessa ajuda. Haveria uma cooperação entre Eliseu e ela. E ele pergunta: diga-me, o que você tem em casa? Não podemos ter a expectativa de colher algo que não plantamos. Tudo aquilo que nós colhemos é aquilo que nós plantamos, ou aquilo que foi plantado um dia, mesmo que nós não tenhamos nos apercebido disso. Plantamos com ofertas na casa de Deus, com dízimos, plantamos com dedicação do nosso tempo, plantamos com generosidade, com perdão, com zelo, e nós colhemos aquilo que plantamos. A chuva depende de Deus, mas o lançar a semente depende de nós. Lucas 6,38 diz: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O contexto desse texto é em relação à questão do perdão, é a questão de você respeitar o outro, de você amar o próximo. Mas também nós podemos trazer isso para o ponto de vista da prosperidade bíblica, porque é no ato de dar que nós recebemos. Então, a palavra não diz assim diretamente: você receberá uma boa medida, sacudida, calcada, transbordante. Não. Dê e lhes será dado. Então, há aqui uma ação de semear. Primeira coisa que nós vamos ver, primeiro princípio: toda semente, ao ser plantada, precisa morrer. E isso é bastante interessante. Nós que plantamos, eu amo plantar, é uma das coisas que eu mais gosto como hobby, plantar, cuidar de plantas, de árvores, plantio, realmente é algo que eu curto bastante, jardinagem. E nós percebemos que uma boa semente, ela sempre vai germinar a partir do momento que ela tenha um solo que tenha nutrientes, que ela tenha uma iluminação adequada, que ela seja bem regada, enfim. A semente por si só, ela sozinha, ela não vai poder gerar grandes crescimentos, mas a partir do momento que ela está no local adequado, no momento adequado, com o cuidado adequado, ela precisa germinar. E para ela germinar, ela vai deixar a vida de semente. João 12:24 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Mais uma vez, nós vemos aqui o Senhor Jesus usando a parábola, a metáfora do plantio da semente para nos indicar um princípio espiritual. Ou seja, uma semente, quando ela é germinada, ela precisa morrer. Porque o que é morrer? Ela precisa germinar para crescer
dar frutos. E você sabe que cada fruto tem muitas sementes. Então, uma semente, o propósito da semente não é viver somente para si. E o Senhor, Ele está falando sobre Ele, sobre aquilo que Ele faria. Ele morreria por nós para dar muito fruto, para que nós também pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Por isso que Jesus é o Filho de Deus, mas Ele é o primogênito, o primeiro de muitos e muitos. Amém? Segunda lei que nós aprendemos, uma lei espiritual em relação à semente. Toda semente reproduz segundo a sua espécie. Sempre colhemos aquilo que plantamos: amor, atenção, perdão, bens materiais e finanças. Se você quer experimentar multiplicação financeira, precisará investir também financeiramente. Isso é muito interessante. Eu já ouvi ao longo da minha caminhada cristã diversos testemunhos sobre pessoas que receberam ao longo da vida exatamente aquilo que elas plantaram. Ou seja, não só exatamente, mas muito mais do que elas plantaram. Isso me faz lembrar da minha própria mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito generosa, né? Quem conheceu minha mãe sabe que ela sempre foi extremamente generosa. E ela era enfermeira e ela ajudou muitas pessoas ao longo da vida. E o que aconteceu? A minha mãe sempre era chamada para cuidar de algum enfermo, ou da família, ou vizinho, e ela fazia isso com muito carinho e muito prazer. E na minha família, todo mundo sempre considerou muito a minha mãe. Quando minha mãe precisou de cuidados e passou por momentos muito difíceis da vida, ela nunca ficou sem cuidado. É interessante isso. As pessoas até se revezavam quando ela precisava de um cuidado mais próximo para cuidar dela. E isso foi maravilhoso, ver que a minha mãe, ela colheu aquilo que ela plantou a vida inteira. Então, eu vejo isso nesse testemunho que eu digo, e eu vejo isso também de forma imediata. A gente vê pessoas que hoje recebem cesta básica, mas nós sabemos que essas pessoas que estão recebendo cestas básicas, elas também estão dando algo para alguém. Por isso que nós sempre falamos, você que recebe, você também precisa doar, de acordo com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Então, toda semente, ela vai reproduzir segundo a sua espécie. Lucas 6,44 diz, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Ou seja, o que isso nos ensina em relação à fé e à prosperidade? Quando nós cremos que o Senhor fará exatamente como Ele prometeu na palavra dEle, que aquilo que nós vimos anteriormente dar, se você der, você receberá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha quantas palavras lindas, porque não é dar somente em um momento, é dar sempre, a vida inteira, é ser generoso. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E pessoas que andam com Cristo, elas são mais parecidas com Ele, e por isso são generosas. Então, se as pessoas, elas precisam nos reconhecer pelas características que Jesus era conhecido, pela sua bondade, pelo seu equilíbrio, pela sua tolerância, pelo perdão, pelo amor e pela entrega, pelo zelo e pela generosidade. Uma terceira lei sobre a questão da semeadura. A semente germinada cresce e dá frutos, produzindo outras sementes. Aquilo que nós já falamos anteriormente. Nós também ressaltamos em 2 Coríntios 9:10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha que texto profundo. Então, o Senhor é o que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. E Ele promete multiplicar a semente. Para quê?
para fazer crescer os frutos da sua justiça. Lembrando que fruto também traz sementes. Então, o propósito de Deus é que nós cresçamos, é que nós demos frutos e que nós produzamos outras sementes. Um quarto princípio que nós aprendemos sobre semear. No reino de Deus, plantio é que determina a minha colheita. E não é a colheita que determina o plantio. Ao plantar, eu já estabeleço a colheita que terei. Eu acho que esse é um princípio fundamental. E isso me faz pensar sobre algo muito importante. Quando alguém traz uma oferta ao Senhor, na casa do Senhor, seja o seu dízimo, seja a sua oferta, você está ali honrando ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, com as suas primícias, com o seu voto, com o seu coração. Está adorando ao Senhor com os seus bens. Agora, quando essa pessoa recebe uma oração do Senhor, dos irmãos a respeito da atitude dela, ela é muito abençoada porque ela está dando. Mas eu já ouvi, e é uma coisa que nós orientamos e ensinamos os irmãos, para quando orarem pelas ofertas, orarem por aqueles que estão dando, para que continuem a dar mais ainda, para que sejam mais e mais abençoados. Mas aqueles que não estão dando, eles precisam ser despertados sobre a importância do dar. Mas o que eu já vi foi uma certa oração assim: Senhor, abençoa esses que não estão dando para que possam dar da próxima vez. Isso é uma oração errada, porque não é uma oração bíblica. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos dar para receber, e não há ninguém que tenha tão pouco que não possa dar. E nós vemos isso no próprio exemplo de Jesus, quando ele está lá perto do gasofilácio e as pessoas estão dando suas ofertas, e vem aquela viúva pobre e dá a sua moedinha. E Jesus fala, aquela mulher, ela deu da sua pobreza muito mais do que aqueles ricos que estavam lá, porque ela deu tudo que ela tinha. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que não há ninguém que não possa dar. Por mais necessidade que a pessoa possa estar passando, ela sempre pode dar algo. E isso é muito importante, porque nós precisamos aprender a lei que a palavra de Deus diz. Gente, isso não é uma ideia minha, isso não é uma filosofia, isso é o que a Bíblia diz. Em Gênesis 28, 22, nós lemos, essa pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Nós temos essa declaração de um patriarca dizendo ao Senhor que de tudo que ele receber, ele certamente, sem dúvidas, sem pestanejar, com muita gratidão, ele daria ao Senhor o melhor, as primícias, o dízimo. Gênesis 14, 20, nós lemos, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Algumas pessoas dizem que o dízimo não é uma prática no Novo Testamento, mas isso não é verdade. O dízimo continua sendo uma prática no Novo Testamento. Quando Jesus, ao falar sobre os fariseus, lá em Mateus capítulo 23, que ele diz que eles davam os dízimos, eles andavam com as suas roupas para chamar a atenção, faziam suas atitudes na frente dos homens. Mas Jesus, ele fala, façam o que eles façam, mas não como eles façam. Então, o Senhor, ele não repudia a atitude que eles fazem, mas a motivação da atitude. Isso está em todo o capítulo 23 de Mateus. E nós precisamos compreender isso. E que no Novo Testamento, se alguém falar que não há dízimo, você pode pensar da seguinte forma, realmente, no Novo Testamento, nós não somos compelidos, chamados, desafiados a dar apenas 10%, mas sim 100%.
porque Jesus se entregou totalmente por nós, e nós somos chamados para largar tudo e segui-lo. Então, isso vai determinar a qualidade da minha semente, da minha semeadura. A qualidade vai depender da minha entrega, da minha motivação, da minha atitude ao semear. Como alguém pode entregar um dízimo ou uma oferta sem qualidade? Isso ocorre quando não é inteiro, quando não há veracidade, quando entregamos apenas parte. Financeiramente, talvez haja um todo, mas no coração aquilo não está bem. Então, o Senhor não vai receber aquele gesto como adoração, um coração entregue a Ele. Ao entregarmos algo a Deus, precisa haver qualidade. E cada um tem a sua medida. Assim como a multiplicação, ela vai depender da terra, não propriamente da semente. Ela vai depender do solo ao qual ela foi plantada, dos nossos corações. Cada um tem a sua medida de fé e a sua medida de prosperidade também. Em Lucas 21:4, nós lemos: todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. Foi a declaração de Jesus, como eu já falei anteriormente, ao falar da atitude daquela mulher pobre, daquela viúva pobre. O bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja Nova Vida, ele tem um material maravilhoso sobre dinheiro. O nome é Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Você ainda pode conseguir encontrar em sebos, online, né? Você vai precisar pagar um valor, mas é realmente um material que vale a pena. E logo no início, ele faz uma citação, uma declaração. Estou convencido de que a atitude de uma pessoa com respeito ao dinheiro determina a qualidade da sua vida espiritual. Isto porque é impossível divorciá-lo de outras virtudes, tais como obediência, generosidade e abundância. Assim, raras coisas nesse mundo têm poder igual ao do dinheiro para abençoar ou amaldiçoar uma vida. Uau! Essa citação é tremenda. Você provavelmente deve conhecer, porque eu também conheço, pessoas que se perderam ao longo da vida por amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que nós não devemos ter dinheiro, mas ela aponta para a motivação desse desejo de ter dinheiro. Então, é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. O dinheiro é o grande Deus do nosso século. As pessoas rompem relacionamentos, famílias são terminadas, assassinatos acontecem, divórcios, brigas e tantas outras coisas por causa de dinheiro, não é verdade? As pessoas roubam, matam, saem da sua própria posição, vendem a sua honra, se corrompem por causa do amor ao dinheiro. E essa palavra é porque, eu gostaria de repetir, raras coisas nesse mundo têm poder igual ao do dinheiro para abençoar ou amaldiçoar uma vida. O desejo de Deus é que nós sejamos prósperos. E prosperidade bíblica fala sobre ter as necessidades supridas, não apenas para si, mas para poder transbordar na vida de outros. Então, outra coisa que eu aprendi, que a oração que nós precisamos fazer é: Senhor, não me dê apenas o necessário, mas me dê mais do que o necessário para que eu possa abençoar outros. Porque se nós oramos apenas assim: Senhor, me dá apenas o necessário, eu estou sendo egoísta na minha oração. Quando Deus quer me usar para abençoar, para transbordar e abençoar outros. E o nosso último tópico, que é essa última lei que eu gostaria de falar, a quinta lei, o fator tempo. Cada semente tem seu próprio tempo de germinação entre uma semente e outra. Existe um tempo entre o plantio e a colheita. Sementes maiores tendem a ter um tempo de maturação maior. E eu fiz uma pequena pesquisinha, rapidamente.
Quanto tempo uma alface leva para germinar e poder ser colhida? 30 dias. Pé de acerola. Você gosta de acerola? Eu amo suco de acerola. Acerola, 8 meses. Se você plantar a sua acerola, a sua acerola, em 8 meses, se ela estiver bem cuidada, numa boa terra, adubada, regada, ela vai começar a dar fruto. Banana, de 1 a 2 anos. Laranja, 2 anos. Mangueira, nós temos aqui na igreja várias mangueiras, os irmãos amam a época que a mangueira está dando fruto, de 2 a 7 anos. Temos também nossa goiabeira também, goiabeira do pastor Lúcio. Eu acabei não pesquisando o tempo da goiabeira, mas olha, não sei, talvez o mesmo tempo da mangueira, precisaria pesquisar. Maçã, de 8 a 10 anos, olha, a maçã demora muito, hein? A pera, de 3 a 10 anos, a pereira. Abacateiro, de 5 a 15 anos. E você sabe qual é aquela que demora mais a dar fruto? É a tamareira, que leva de 70 a 100 anos para dar fruto. Ou seja, se eu mesma plantar um pé de tamareira hoje, ou uma tamareira, uma semente, gente, eu não verei, mas as próximas gerações, daqui a muitos anos, 70 a 100 anos, poderão provar as tâmaras. Então, inclusive a tamareira, ela é uma das referências no povo de Israel, né, em Israel, sobre a fé. Porque ela demora tantos anos a semente demora muito para germinar. E ela tem um crescimento demorado. Mas uma vez que ela alcança a sua maturidade, ela dá frutos maravilhosos. Então, isso fala muito sobre a nossa fé, já que a gente está falando de fé e prosperidade. A palavra de Deus em Eclesiastes 11:6 diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, a palavra de Deus nos dá um ensinamento sobre o valor tempo. Ou seja, plante a sua semente pela manhã, mas não cruze os braços. Porque você não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai levar para ela germinar. Então, sai plantando. Porque se todas germinarem, amém, você vai ter várias sementes germinadas. Mas se apenas uma ou outra germinar, você também não ficará sem nenhuma. Então, eu queria que você percebesse que a mensagem bíblica é extremamente contra o egoísmo. Você não vê, eu quero enfatizar isso que eu já falei, a ênfase bíblica não é apenas sobre uma semente, assim como é sobre, eu recebi um talento e eu enterrei. Eu recebi algo do Senhor e eu guardei e não reparti. Gente, esse egoísmo, esse humanismo que, infelizmente, hoje tem sido pregado de forma bastante, como é que eu posso falar? Limitadora da fé. E de forma que as pessoas não percebam, de forma sorrateira, tem trazido esse egoísmo, esse humanismo, esse antropocentrismo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo aí na internet, cuidado com as mensagens que você ouve. É muito importante a gente cuidar da nossa própria vida, sim. Cuidar da nossa parte física, emocional, familiar, espiritual, mas nós precisamos compreender que Deus não me chamou apenas para cuidar de mim. Ele me chamou também para abençoar outros, para ser luz, para ser sal, para amar, para ser uma pessoa generosa. E é a partir disso que a prosperidade bíblica é enfatizada.
João 12:32 nós lemos, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus está falando de si, porque Jesus não morreu para si, Jesus morreu para salvar a humanidade que era, que é e que há de vir. Jesus, ele se entregou num ato de absoluto altruísmo para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai, como filhos de Deus. E Deus praticou o princípio da lei da semeadura ao enviar Jesus à terra. Essa atitude originou todo o processo de multiplicação de discípulos, divulgação do Evangelho, que tem se estendido por séculos e continuará ocorrendo até o final dos tempos. E glória a Deus por isso. Que a partir de hoje passemos a valorizar esse princípio, esses princípios, e testemunhar dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas, com uma prosperidade bíblica integral que alcance o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, que alcance as nossas finanças também, os nossos bens materiais e tudo aquilo no qual o Senhor nos fizer ser mordomos. E para concluir, eu quero dizer uma frase que a gente vê muito por aí na internet, em posts. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que você está emitindo. E nessa mensagem eu diria, se você não está gostando do que está colhendo, observe o que você está semeando. E eu gostaria de orar com você sobre essa mensagem, me incluindo nessa oração, para que nós possamos não apenas compreender, mas praticar esses princípios em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada, Senhor, por essa revelação sobre fé e prosperidade, sobre a lei da semeadura e as suas implicações. Senhor, desperta o nosso coração para que sejamos pessoas generosas, para que não vivamos apenas para os nossos próprios sonhos, desejos, mas que possamos compreender que o Senhor nos chamou para dar, para contribuir, para exercer generosidade sobre pessoas, sobre o nosso serviço, sobre o nosso ministério e a nossa igreja local. Senhor, desperta-nos para compreender que o culto que agrada a Deus é o culto da entrega, é o culto do serviço, é o culto, Senhor, da abnegação, da renúncia. Que isso seja despertado nos nossos corações e que possamos viver a verdadeira prosperidade bíblica com muita fé e ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Eu sugiro que você ouça essa mensagem novamente, veja os textos bíblicos, marque na sua Bíblia, aprofunde esse tema e que o Senhor te abençoe abundantemente. Nós temos aqui um telefone de contato, nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente, vai ser assim, um prazer muito grande te conhecer. Eu sou Raquel. Eu sou pastora da igreja Paz Church, São Gonçalo, juntamente com a nossa equipe pastoral, e nós vamos ficar muito satisfeitos em poder te dar uma resposta, uma oração, aquilo que você gostaria de saber sobre nós. E compartilhe essa mensagem, curta esse vídeo, divulgue, faça com que o Evangelho, a palavra de Deus, seja semeada em muitos corações. Amém. Almirante Aron aqui,
Uau, foi um dia espetacular. Usei oração, intercessão, usei louvor para destruir os planos do inimigo, para deixar confusão no inimigo. Foi demais. Só que ele começou a sentir a presença de Deus e percebeu que eu invadi o castelo. Então agora tenho um monte de demônios me atacando. Mas agora começa a terceira fase da missão de destruir esta fortaleza. Qual será a arma que eu deveria usar para me defender contra os ataques do inimigo? Isso me lembra das lições importantes que o Abraão aprendeu na escola de missões. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu já confessei a palavra de Deus e eu tô acreditando, então vai dar tudo certo. Você já agradeceu? Agradecer por o quê? Pela resposta da sua oração. Mas por que eu faria isso? Ainda não aconteceu. Então é isso que está faltando para a sua oração se cumprir. Como assim? Quando você confessa e acredita na palavra de Deus, a sua oração já se cumpriu no mundo espiritual. Só precisa manifestar no mundo real. Sério? Sim, é por isso que sempre precisamos agradecer a Deus. A sua tarefa é só agradecer. Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Muito bem, missionários, lembrem-se que para vencer nós precisamos estar unidos. Divididos ficaremos mais fracos. Forme uma linha de ataque. Cristina! Deus é nosso refúgio! Amarei a Deus com todo o meu coração. Pra lá.
Abraão, use o escudo da fé. Em Cristo, eu sou mais vencedor! Sim, isso mesmo! Devemos usar o escudo da fé para nos proteger contra o inimigo. Quando o inimigo sabe que vai perder, ele ataca com tudo. Mas o escudo da fé apaga toda a seta inflamada do inimigo. E o escudo da fé, além de me proteger, está revertendo o que o inimigo quer fazer na minha vida. Deus torna o que o inimigo quer usar para o mal e torna para o bem. Agora, qual é a próxima arma que devo usar? Porque é momento de atacar. Estou me lembrando de umas verdades muito poderosas que Joshua aprendeu. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. Dorme, Joshua. O Senhor é o... Dorme. É melhor dormir. Dorme, Josh. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme logo! Não. Dorme logo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme! O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Joshua tá resistindo. Vamos atacar de novo. Bora. Falta nada. Nada lhe faltará? Como assim, mano? É mentira isso! Na semana passada você queria comprar aquele videogame e faltou. É verdade? A palavra de Deus nunca mente. Nada nunca me faltou e nunca me faltará. O que a gente faz? Joshua continua resistindo ao nosso ataque. A gente não pode desistir. Não vamos. WhatsApp. Vídeo do gatinho. Lembra? É mais legal que a Bíblia. Não. Olha como é muito mais legal. Não. Eu vejo pastagens aí contra o meu repouso. Eu não acredito. Joshua está muito forte, está resistindo a tudo. Vamos tentar. Ele não desiste nunca. Não mal nenhum. Pare com isso! Tenta arrancar ele dessa cadeira. Salmo 23 é uma mentira. Quando Deus... Certamente, a bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Já era. Joshua acaba de vencer o inimigo, cara. Quero ter o coração cheio da palavra de Deus. A minha espada queima com o fogo de Deus. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio, decoro, medito, aplico. Agora estou preparado para atacar. Deus vai destruir esta fortaleza que o inimigo usa para destruir e acabar com as vidas que Deus ama. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Almirante Arão aqui, transmitindo. Nossa missão foi um grande sucesso. Primeiro deu para ajudar as pessoas a receberem ajuda do Espírito Santo. E também depois achamos informação muito importante sobre o furto das joias, os diamantes do destino. E por último, Deus trouxe destruição e ruína sobre a fortaleza do inimigo aqui. Esta fortaleza vai demorar muito tempo antes de ser usado de novo pelo inimigo. Foi um momento fantástico e mais uma vez vimos que Deus não pode ser derrotado. Transmissão encerrada.